Bem-vindos à 149ª videoaula de programação em linguagem C da Flatech. Meu nome é Gabriel Squillet e realizaremos mais um exercício da matéria de algoritmo e programação na lista adicional de controle, repetição e fluxo. Nesta ocasião, o exercício é o 31 e ele tem o seguinte pedido. Foi feita uma pesquisa para determinar o índice de mortalidade infantil em um certo período. Elabore um programa em C que leia a quantidade de crianças nascidas no período, o sexo de uma criança que morreu, 0 para masculino e 1 para feminino, e o número de meses que a criança viveu. Calcule e imprima a porcentagem de crianças mortas no período, a porcentagem de crianças do sexo masculino mortas no período e a porcentagem de crianças que viveram 24 meses ou menos nesse período. A cada nova leitura, deve-se perguntar ao usuário se ele deseja encerrar a entrada de dados ou não. Então, para começar o exercício, já sabemos que iremos utilizar variáveis do tipo float, pois precisaremos obter resultados com valores inferiores a 0 e valores quebrados para se obter essa porcentagem. E quem viu as videoaulas anteriores vai ver que para isso precisamos usar os tipos reais aqui das variáveis, que é o float. Então, vamos começar a declaração de variáveis float. A primeira pode se chamar QT, para ler a quantidade de crianças nascidas no período. A segunda pode se chamar S de sexo, para ler qual é o sexo da criança. E a terceira podemos chamar de, sei lá, NM, número de meses que a criança viveu, NM, ok? Ou melhor, vamos chamar essa variável de mês. E por enquanto finalizar a criação dessas variáveis. Essas serão as variáveis de leitura. Vou até comentar aqui do lado. Para comentar é só você usar duas barras. Variáveis de leitura. E se precisarmos usar outras variáveis, nós criaremos. Então a primeira coisa para resolver esse exercício é o seguinte. Temos que informar o programa, o computador, a quantidade de crianças que nasceu nesse período. A quantidade de crianças que nasceu no período, nós vamos informar apenas uma vez, ou seja, não precisa estar dentro de um loop. Então, um printf aqui no início, que vai perguntar o seguinte: digite a quantidade de crianças nascidas no período, seguido de comando scanf para fazer essa leitura. O scanf ele vai ler %f para ler em float, vírgula e comercial para armazenar na variável, e vamos armazenar esse valor na variável QT, que é de quantidade. Beleza. Após pedir para digitar a quantidade de crianças nascidas no período, aí sim utilizaremos um laço de repetição, que nessa ocasião vai ser o while. E temos que pré-estabelecer uma condição. Esse while vai ser executado, vai entrar nesse bloco do while quantas vezes e qual vai ser a condição. Dessa vez nós podemos inventar a condição, porque ele diz aqui: a cada nova leitura deve se perguntar se o usuário deseja encerrar a entrada de dados. Então vou criar aqui uma variável do tipo float também, uma variável chamada p, que é de parada, e vou setar o valor 0 a essa variável p. Não, desculpa, vou setar o valor 1 a essa variável p. E a condição pode ser o seguinte: enquanto p for diferente de 0, o laço continuará sendo executado. Beleza, então já temos aqui um laço. E podemos já criar um printf
E esse printf pergunta o seguinte: continuar operação, continuar leitura. Vamos dizer 0, 1 para sim, ou 0 para não. Fecha-se esse printf, não esquecendo de fechar aspas duplas também, e o comando scanf vai ler em percentual f para ler em float, armazenando na variável p, que é a variável parada. Se o usuário digitar sim, ele continua rodando o loop. Se ele digitar 0, o loop não será mais executado. O comando while não será mais executado. Então, vamos lá. Já lemos a quantidade de crianças nascidas no período. A segunda coisa que ele pede é o sexo da criança, que morreu, masculino ou feminino, e o número de meses que a criança viveu. Então já temos uma variável ali chamada s. Precisamos apenas de um printf dentro desse comando while, pedindo o seguinte: digite o sexo da criança. Então, 0 para masculino ou 1 para feminino, como pede o enunciado. Seguido de um comando scanf. Esse comando scanf vai ler percentual f para o tipo float, armazenando com e comercial na memória a variável s de sexo. Após isso, podemos fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, para pedir os meses, né? Qual a quantidade de meses que a criança viveu. Melhor assim, digite a quantidade, né? Seguido também de um comando scanf. Esse comando scanf vai ler percentual f e armazenar com o comercial aí na variável mês. Legal. Então, precisaremos aqui dentro desse comando while mais um comando de controle de repetição e fluxo. Vamos ver aqui, ó. Já então declaramos aí os comandos de leitura para atribuir todos os valores às variáveis, às devidas variáveis, o nosso loop de repetição, e vamos agora começar a atender os 3 pedidos aí, os 4 pedidos, né? A gente já atendeu, esse último aqui a gente já atendeu com esse comando while e essa condição p, enquanto p for diferente de 0. E a segunda coisa é essa aqui, ó, a porcentagem de crianças mortas no período. A porcentagem de crianças mortas no período precisará da quantidade de crianças que nasceu nesse período, e é o que a gente já tem aqui, ó. Então, se nós fizermos assim, ó, pegar a quantidade, supomos aqui, ó, vou pegar a calculadora. Supomos que nasceu 100 crianças nesse período. E entre masculino e feminino, juntando tudo, vamos dizer que nasceu 20 crianças, 10 femininas, 10 masculinas. Então, se pegarmos 20, dividir por 100, vamos ter 0,2. Se multiplicarmos por 100 novamente, teremos então 20%. Nesse resultado teremos 20%, que será a quantidade de crianças mortas nesse período. Então, iremos precisar de variáveis contadoras, porque
aqui precisa-se de dividir se a criança é do sexo masculino ou feminino. Então, para isso, criaremos dois comandos ifs, três, né, na verdade, e ele verá o seguinte: se o sexo for igual a 0, ou seja, masculino, né? Pode ver no enunciado aqui, ó, 0 é masculino. Então, se S for igual a 0, abrirá um bloco, e dentro desse bloco precisaremos ter uma variável de contagem. Vamos criar uma variável sexo masculino e outra variável sexo feminino. E, como elas são variáveis de contagem, vamos setar 0. Vamos inicializá-las em 0. Então vamos lá. Se S for igual a 0, SM, que é de sexo masculino, vai ser igual a SM mais 1. Fecha-se o bloco. Se não for, nada acontece. Poderemos estar criando esse if com if else, mas tem alguns exercícios que visualmente fica mais bonito os códigos com o else em vão aí. Então, se S for igual a 1 e não for igual a 0, então o contador é o do sexo feminino. Então, SF, desculpa, atribuirá o valor de SF mais 1. Fecha-se esse bloco e cria mais um comando else aí, obtendo assim a quantidade geral. Se somarmos SM, que é a soma dos masculinos, com SF, que é a soma dos femininos, teremos então a quantidade total de crianças mortas no período, e assim poderemos tirar a porcentagem dividindo essa quantidade total aí pela quantidade de crianças nascidas. Então, vamos fora aqui do comando while, já mostrar o seguinte: a quantidade de crianças, a porcentagem, né? A porcentagem de crianças mortas no período é de percentual. Vamos delimitar apenas duas casas decimais à direita, ok? Para não ficar muito esquisito o resultado. Percentual F. E vou fechar aspas duplas, vírgula. E como que vai ser? Então já sabemos que sexo masculino mais sexo feminino é a quantidade total de crianças mortas, ok? Então, se nós pegarmos essa quantidade total de crianças mortas dos dois gêneros e dividirmos pela quantidade de crianças que nasceram e isolarmos essa quantidade aí, se dividirmos isso aí, obteremos um resultado. Aí, se multiplicarmos por 100 em seguida, obteremos então a porcentagem de crianças mortas nesse período. Ok? Então, esse primeiro pedido está então resolvido. Já temos a porcentagem de crianças mortas no período. E precisaremos agora ir para o segundo, que é a porcentagem de crianças do sexo masculino mortas no período. Para isso, já temos aqui a variável que armazenou a quantidade do sexo masculino. Então, basta exibir o resultado de outra forma, um printf, pulando uma linha contra a barra n, dizendo que a porcentagem masculina de crianças mortas foi de percentual.2, para delimitar duas casas decimais à direita. Vamos mostrar em float o resultado. Fechar essa aspas duplas. Vamos mudar aqui de para foi. E
após a vírgula aqui, vamos fazer a mesmíssima coisa. Copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, porém não somar a variável sexo feminino, que foi lida, incrementada aí, os valores a ela, durante o loop. Então, se pegar a variável, nem precisa desse parênteses aqui, se pegar o sexo masculino, a quantidade total de crianças do sexo masculino, dividir pela quantidade total de crianças nascidas no período, obteremos o resultado. Aí, se nós multiplicarmos por 100, obteremos então o resultado de crianças do sexo masculino mortas no período aí. Então, o segundo pedido está realizado também. E falta agora esse aqui, ó, a porcentagem de crianças que viveram 24 meses ou menos no período. Então, para atender esse terceiro pedido, temos aqui um printf e um scanf que pede a quantidade de meses que a criança viveu. Então, para isso, iremos precisar de mais um if aqui. E esse comando if vai ver uma coisa. Se a variável mês, a quantidade de meses que a criança viveu aqui, ó, for menor ou igual a 24, que é o que o exercício pede, 24 meses, o seguinte bloco será executado. A variável... vamos ver aqui, vamos ter que criar uma variável para isso. Vamos criar uma variável chamada M24, que é menos mês 24, menos de 24. Enfim, vamos criar e setá-la um valor a zero, porque ela também vai ser uma variável de contagem. Certo? Então, voltando aqui, a variável meses 24 atribuirá M24 mais um ponto e vírgula para finalizar o incremento dessa variável, fecha-se o bloco e um else aí para mostrar, para dizer que nada acontece caso o mês seja superior a 24 meses, a leitura seja superior a 24 meses. E basta que façamos mais um printf, Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar aqui, e dizer o seguinte: a porcentagem de crianças mortas com 24 meses ou menos foi de percentual ponto 2f, como já fizemos, fecha-se aspas duplas, vírgula, e para fazer isso basta com que copiamos aqui exatamente o que está no printf de cima, colamos aqui, porém nós, em vez de dividirmos a variável sexo masculino, vamos dividir a variável M24, que é todas as crianças com igual ou menos de 24 meses, dividido pela quantidade de crianças que nasceu. Obtendo esse resultado, multiplicando por 100, obteremos então a porcentagem dessas crianças. Então, vamos apertar F11 para compilar e executar. Vamos sanar os erros que temos aqui. Ponto e vírgula que eu esqueci é o primeiro. Qual que é o segundo? É um outro ponto e vírgula aqui. Mais um aqui embaixo. F11. E agora sim ele está executando o nosso programinha. Então digite a quantidade de crianças nascidas no período. Vou usar valores fáceis para conseguirmos ver se o programa está funcionando direitinho. Vamos dizer que 100 crianças nasceram nesse período. Vou apertar Enter. E ele pediu: digite o sexo da criança, 0 para masculino ou 1 para feminino. Vou digitar que a primeira leitura é do sexo masculino. Apertando Enter, ele pediu que digite a quantidade de meses que a criança viveu. Vou dizer que foi 30 meses. E ele pediu: continuar a leitura? Vou dizer que sim, digitando 1. Então,
apertando Enter, ele pede novamente o sexo da criança. Vou informar agora que é o sexo masculino, ou seja, o valor 1, e que a quantidade de meses que a criança viveu também é de 30. Ou melhor, vou dizer aqui que é de 12 meses, 1 ano. 12 meses essa criança do sexo feminino viveu. Vou apertar Enter e vou encerrar com o valor 0 a leitura. Então vamos pensar aqui, ó. Se nasceram 100 crianças e estamos informando apenas 2 na leitura, 2 crianças de 100 será 2%, obviamente. Terá 1% de crianças do sexo feminino e 1% de crianças do sexo masculino. Feminino e masculino vai ser 1%, né? E as duas juntas somarão em 2% desses 100. Então vou apertar Enter. E também, como vocês podem observar, uma criança foi declarada aí com 30 meses de vida e a outra com 12. Ou seja, tem uma criança que foi contabilizada aí vivendo menos de 24 meses. Certo? Então, apertando Enter, vamos aos resultados. Ó. A porcentagem de crianças mortas no período foi de 2%. A porcentagem masculina de crianças mortas 1%, está corretíssimo. E a porcentagem de crianças mortas com 24 meses ou menos foi de 1%. Vamos adicionar aqui, depois do número, o sinal de porcentagem. Você lembra como que faz para adicionar o sinal de porcentagem? Basta que você venha aqui no printf e digite 2 vezes o sinal percentual. Se digitar uma vez só, vai dar algum erro no seu programa, ele entende como se você quisesse mostrar um valor de alguma variável, mas não é. E digitando assim 2 porcentagens, ele vai entender que é para mostrar o símbolo de percentual. Vamos fazer uma nova leitura então. F11 para compilar e executar. Novamente vou informar que 100 crianças nasceram nesse período. Vou dizer aqui agora que o primeiro sexo lido é feminino, 1. Que essa garotinha viveu 24 meses, exatamente 24 meses. Vou dizer que não quero encerrar, 0. Opa, fiz errado aqui, vamos lá. Digitei o valor errado, vamos lá. 100 crianças nascidas, 1 sexo feminino, 24 meses de vida. Sim, para continuar a leitura. Agora eu vou ler mais uma do sexo feminino. Dizer que essa garotinha ela viveu 25 meses. Não quero encerrar. Vou informar agora o sexo masculino. 0 então. Vou dizer que esse garotinho viveu apenas 6 meses. Não quero encerrar a leitura, então valor sim. Mais uma leitura do sexo masculino, ou seja, 0. E vou dizer que esse garotinho viveu 26 meses. Agora sim eu vou encerrar essa leitura apertando o valor 0. Então, apertando Enter, ele dá o resultado. Vamos ver aqui. Ó. A porcentagem de crianças mortas no período foi de 4%. Ou seja, está correto porque 4 de 100, 4 crianças lidas. 1, 2, 3, 4. 2 do sexo feminino, 2 do sexo masculino. Totalizando 4 crianças. Ou seja, 4 de 100 vai dar 4%, obviamente. A porcentagem masculina de crianças mortas foi de 2%. Está correto também, porque das 4 crianças, informamos que 2 eram do sexo masculino. E a porcentagem de crianças mortas com 24 meses ou menos foi de 2%, que foi a leitura do sexo feminino aqui, de 24 meses, e outra do sexo masculino, de 6 meses. Então, nosso programa está funcionando corretamente.
Essa foi mais uma videoaula aqui da Flatech de linguagem C. O exercício é bem trabalhoso, mas não tem mistério nenhum. Eu agradeço a sua visualização. Espero você nas próximas videoaulas. Se você estiver vendo o link vermelho para clicar para ir para a próxima videoaula, clica nele antes que esse vídeo acabe, ou volte na nossa playlist de linguagem C para escolher uma outra videoaula. Eu agradeço se você se inscrever e muito se você deixar o like de gostei nesse vídeo. Vejo vocês na próxima e até mais!